سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قداسة البابا فرانسيس، الحضور الكريم، باسمنا وباسم جميع أهل البحرين الكرام، يسعدنا أن نرحب بقداستكم في مملكة البحرين ضيفاً كريماً عزيزاً، وأن نعرب لكم عن اعتزازنا بزيارتكم المباركة والتاريخية لأرض الحضارات العريقة الممتدة عبر التاريخ، في بلد التسامح والتعايش والسلام، متمنين لكم وللوفد المرافق طيب الإقامة، وأننا على ثقة بأن زيارتكم هذا التي تعنى لنا الكثير. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media, que passa a transmitir diretamente de Al-Ali, no Reino do Bahrein, a visita apostólica do Papa Francisco. Nesse primeiro momento, depois da cerimônia de boas-vindas, Papa Francisco se encontra no Reino do Bahrein, já questão de 2 horas, depois de mais de 5 horas de voo, percorrendo 4.228 quilômetros. Nos estúdios, Silvana e José. Nesse momento, nós temos a cerimônia de boas-vindas e o encontro com as autoridades e a sociedade civil, o corpo diplomático, no pátio do Sakhir Royal Palace. Está dirigindo agora a sua saudação o soberano do Reino do Bahrein, Sua Majestade Rei Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa. No início das suas palavras, em nome de toda a população do Bahrein, destacou então o rei: estamos muito felizes em dar a sua santidade as boas-vindas ao Bahrein como hóspede de honra, um querido hóspede, e exprimir o nosso orgulho pela sua visita abençoada e histórica na terra das antigas civilizações milenárias, no país da tolerância, da convivência e da paz, fazendo votos à lei e à sua comitiva uma permanência agradável. Estamos certos, destaca ainda o rei, de que essa sua visita, que para nós significa muito, pela sua autoridade e também a grande estima que o Senhor goza em nível mundial, e por isso os seus esforços louváveis e abençoados que encontram sempre consenso e apreço, deixará uma grande marca moral e espiritual nas almas daqueles que a amam na região do Golfo e no mundo árabe. O Senhor, Sua Santidade, goza de qualidade pessoais nobres e únicas, e de altas capacidades de liderança, e de uma fé tangível que nós compartilhamos no papel do diálogo e da comunicação entre seguidores das religiões celestes, acumuladas pela mensagem monoteísta e pela difusão da palavra da verdade e da vontade de reformar. Estou feliz nessa ocasião de reafirmar a nossa estima pelo seu papel influente na aproximação dos povos para vivificar a nossa civilização humana, que devemos nós todos tutelar e promover através da consolidação dos valores da justiça, da caridade, da tolerância, do respeito recíproco, para difundir a paz no mundo. Nos unimos à Sua Santidade ao dizer que a paz é o nosso único caminho em direção à esperança de um futuro seguro, onde reinem a amizade e a estabilidade. Ilustres hóspedes, o nosso país goza de uma experiência antiga e nós somos orgulhosos do seu capital humano e cultural. As raízes da nossa civilização remontam a mais de 5.000 anos, quando foi um ponto de encontro de tantas civilizações mundiais, quando ligou o Oriente com o Ocidente, onde se desenvolveram o comércio e tantas outras profissões, onde o clima aberto e tolerante abraçou as diversas culturas e religiões com grande amor e acolhida.
Queremos, santidade, que o Senhor possa conhecer durante a sua permanência o que distingue o nosso país, como demonstra a realidade de hoje, como terra de convivência entre seguidores das diversas religiões, onde gozam todos sob a nossa proteção, depois daquela de Alá, seja louvado, da liberdade de exercer o próprio credo e de construção dos lugares de culto em um clima de amizade, sintonia e reconhecimento recíproco. Uma realidade que o Bahrein sempre tutelou para garantir a estabilidade social e a civilização humana. Não podemos aqui falar de uma das iniciativas do nosso país para apoiar os esforços de paz do mundo. Isto é, a Declaração do Reino do Bahrein, que lançamos alguns anos atrás como um documento que chama a diversidade e rejeita a discriminação religiosa e condena a violência e o incitamento à violência. Esta declaração se uniu a tantos outros documentos importantes que tem a mesma finalidade para consolidar as nossas posições comuns em favor de um mundo governado pela tolerância, onde se luta pela paz. Um mundo que rejeita tudo o que ameaça a sua unidade e o progresso da civilização, que deve permanecer como o lema mais importante e a prova maior da nossa unidade humana. O reino do Bahrein, continua ainda o rei, que procura dar uma contribuição eficaz para acrescentar esses nobres objetivos para o bem da humanidade e da fraternidade humana, reafirma sempre a importância de participar e também de participar mundialmente em todas as atividades e que se baseia também num diálogo diplomático e os meios pacíficos capazes de pôr fim às guerras e aos conflitos. O reino entrou por uma estrada da fraternidade, da compreensão, do respeito pela soberania dos Estados e de boa vizinhança. Portanto, pedimos às grandes nações que trabalhem para tutelar a segurança e a paz internacionais. Lançamos um apelo, em particular modo, para pôr fim à guerra russo-ucraniana e para iniciar negociações sérias entre as partes. E o Reino do Bahrein está pronto para desenvolver qualquer papel nesse âmbito. Queridos irmãos e irmãs, destaca ainda o rei, vemos que tais ligações internacionais eficazes darão, sem dúvida, a sua contribuição para rejeitar e levar também as superpotências a rever e renovar o seu compromisso para tutelar a segurança e a paz mundial e para evitar a escalada e o conflito e para dar um novo caminho aos esforços internacionais, fazendo frente então às ideologias extremistas, trabalhando juntos para resolver qualquer questão política, econômica, social, do ponto de vista humano e inclusivo, que tome e leve em consideração a salvaguarda dos interesses mundiais, o bem do homem e a estabilidade da humanidade. Tudo isso requer que se renove e se melhore a ordem mundial para que possa se tornar mais justa, mais equa, mais equilibrada em relação a todas as nações e todos os povos. Santidade, continua ainda o rei, no fim desse discurso, pedimos a Allah que abençoe os seus esforços sinceros, enquanto o Senhor desenvolve a sua missão louvável a serviço da humanidade para iluminar as mentes, reforçar a fé dos corações e difundir a esperança nas almas e realizar a reconciliação e a aproximação entre os povos em um mundo que vive em segurança e em paz. Aqui gostaria de citar as palavras de Allah Altíssimo. Os homens criaram, os homens criados, um homem e mulher, têm, de fato, os seus povos e tribos para que conheçam a verdade. E bem-vindo, santidade, mais uma vez ao Reino do Bahrein. Termina assim as palavras, o rei do Bahrein, na sua saudação, rei Hamad bin Isa bin Salam al-Khalifa. Previsto depois das palavras, então, da Sua Majestade o Rei do Bahrein, o primeiro discurso do Papa Francisco nesta sua 39ª viagem internacional. Vamos ouvir. Temos um problema com o microfone do Santo Padre, que saúda inicialmente.
Majestade, Alteza, ilustres membros, autoridades, senhoras e senhores, e a paz esteja convosco. De coração agradeço a Sua Majestade o amável convite para visitar o Reino do Bahrein, o caloroso e generoso acolhimento e as palavras de boas-vindas que me dirigiu. Saúdo cordialmente a cada um de vós, desejo manifestar, recorda o Santo Padre, a minha calorosa estima a quantos vivem neste país, a cada crente, a cada pessoa e a cada família, que a Constituição do Bahrein define pedra angular da sociedade. A todos expresso a minha alegria por me encontrar no vosso meio. Aqui onde as águas do mar circundam as areias do deserto, imponentes arranha-céus se erguem ao lado dos tradicionais mercados orientais, cruzam-se realidades muito diferentes. Convergem antiguidade e modernidade, fundem-se história e progresso, e sobretudo pessoas da mais variada proveniência formam um original mosaico de vida. Ao preparar-me para esta viagem, tomei conhecimento de um emblema de vitalidade que caracteriza o país. Refiro-me à chamada Árvore da Vida, a qual desejo inspirar-me ao partilhar convosco algumas ideias. Trata-se de uma majestosa acácia, diz o Papa, que há séculos sobrevive numa zona deserta onde a chuva é muito escassa. Parece impossível que uma árvore tão longeva resista e prospere em tais condições. Na opinião de muitos, o segredo estaria nas raízes, que se estendem por dezenas de metros sob o solo, bebendo em depósitos subterrâneos de água. As raízes. O Reino do Bahrein empenha-se na pesquisa e valorização do seu passado, que fala de uma terra extremamente antiga, para onde já há milênios acorriam os povos atraídos pela sua beleza, resultando em particular das abundantes nascentes de água doce que lhe deram a fama de ser paradisíaca. O antigo reino de Dilmun denominava-se Terra dos Vivos. Remontando no tempo até as suas raízes, conta 4.500 anos de presença humana ininterrupta, resulta terem sido a posição geográfica, a propensão e a habilidade comercial do povo, bem como certas vicissitudes históricas que permitiram ao Bahrein moldar-se como encruzilhada de mútuo enriquecimento entre os povos. De fato, um aspecto sobressai nesta terra. Sempre foi lugar de encontro entre populações diferentes. Está aqui a água vital, onde vão ainda hoje beber as raízes do Bahrein, cuja maior riqueza se vê na sua variedade étnica e cultural, da convivência pacífica e no tradicional acolhimento da população. Uma diversidade não homologante, mas includente. Uma diversidade não homogeneizadora, mas inclusiva, constitui o tesouro de qualquer país verdadeiramente evoluído. E nessas ilhas pode-se admirar uma sociedade mista, multiétnica e multirreligiosa, que foi capaz de superar o perigo do isolamento. Isso é muito importante no nosso tempo, cujo excludente retraimento em si mesmo e nos próprios interesses impede de captar a irrenunciável importância do todo. Diversamente, os numerosos grupos nacionais aqui coexistentes, étnicos e religiosos, testemunham que se pode e deve conviver no nosso mundo. Este já há decênios que se tornou uma aldeia global, mas, dando-se por suposta globalização, ainda desconhece-se o espírito da aldeia em várias das suas vertentes. A hospitalidade, a solicitude pelo outro, a fraternidade. Pelo contrário, assistimos preocupados ao crescimento em larga escala da indiferença e mútua suspeita, à extensão de rivalidades e contraposições que se esperavam superadas, a populismos, extremismos e imperialismos que põem em perigo a segurança de todos. No obstante,
O progresso e tantas conquistas civis e científicas aumenta a distância cultural entre as várias partes do mundo e as benéficas oportunidades de encontro antepõem-se a perversas atitudes de conflito. Em vez disso, pensemos na árvore da vida e distribuamos nos desertos áridos da convivência humana a água da fraternidade. Não deixemos evaporar-se a possibilidade do encontro entre civilizações, religiões e culturas. Não permitamos que sequem as raízes do humano. Trabalhemos juntos. Trabalhemos em prol do todo, em prol da esperança. Estou aqui na terra da árvore da vida como semeador de paz, para viver dias de encontro, participar num fórum de diálogo entre Oriente e Ocidente, em prol da coexistência humana pacífica. Desde já, agradeço os companheiros de viagem, especialmente aos representantes religiosos. Esses dias marcam uma etapa preciosa no percurso de amizade que tem vindo a intensificar-se nos últimos anos, com vários líderes religiosos islâmicos. Um caminho fraterno que, sob o olhar do céu, quer favorecer a paz na terra. A propósito, manifesto meu apreço pelas conferências internacionais e as oportunidades de encontro que esse reino organiza e favorece, centrando-se especialmente na temática do respeito, da tolerância e da liberdade religiosa. São pontos essenciais reconhecidos pela Constituição do país, onde se estabelece que não deve haver discriminação alguma com base no sexo, na proveniência, na língua, na religião ou no credo. Que a liberdade de consciência é absoluta e que o Estado tutela a inviolabilidade do culto. Trata-se, sobretudo, de compromissos que hão de traduzir-se constantemente na prática para que a liberdade religiosa se torne plena, não se limitando à liberdade de culto, para que igual dignidade e paridade de oportunidades sejam reconhecidas concretamente a todo grupo e a toda pessoa, para que não haja discriminações e os direitos humanos fundamentais não sejam violados, mas promovidos. Penso, antes de mais nada, no direito à vida, na necessidade de o garantir sempre, mesmo em relação a quem é punido, cuja existência não pode ser eliminada. Voltemos à árvore da vida. Os múltiplos ramos de diferente tamanho que a caracterizam, com o passar do tempo, deram vida a espessas ramagens, fazendo crescer a sua altura e circunferência. Nesse país foi precisamente a contribuição de tantas pessoas de diferentes povos que consentiu um notável progresso produtivo. Isso tornou-se possível graças à imigração que registra no Reino do Bahrein uma das taxas mais elevadas do mundo. Cerca de metade da população residente é estrangeira e trabalha de forma significativa para o progresso de um país onde, tendo deixado a própria pátria, se sente em casa. Todavia, não se pode esquecer que, nos nossos dias, há ainda muita falta de trabalho e demasiado trabalho desumano. Isto acarreta não só graves riscos de instabilidade social, mas representa um atentado à dignidade humana. De fato, o trabalho não é necessário apenas para se ganhar a vida, mas constitui também um direito indispensável para nos desenvolvermos integralmente a nós próprios e moldarmos uma sociedade à medida do homem. A partir desse país atraente pelas oportunidades laborais que oferece, quero lembrar a emergência da crise laboral mundial. Muitas vezes falta o trabalho, precioso, como o pão. Frequentemente é pão envenenado porque escraviza. Em ambos os casos, no centro, já não está o homem que, de fim sagrado e inviolável do trabalho, acaba reduzido a meio para produzir dinheiro. Assim, por todo lado, sejam garantidas condições laborais seguras e dignas do homem, que não impeçam, mas favoreçam a vida cultural e espiritual, que promovam a coesão social em proveito da vida comum e do próprio progresso dos países. Il Bahrain vanta preziose acquisizioni in tal senso,
O Bahrein pode gloriar-se de preciosas conquistas nesse sentido. Penso, por exemplo, na primeira escola feminina surgida no Golfo e na abolição da escravatura. Continue a ser farol na promoção em toda a área dos direitos e condições équas e cada vez melhores para os trabalhadores, as mulheres e os jovens, garantindo ao mesmo tempo respeito e solicitude por quantos se sentem mais à margem da sociedade, como os imigrantes e os reclusos. O desenvolvimento verdadeiro, humano, integral, mede-se sobretudo pela atenção que lhes é prestada. A árvore da vida que se ergue solitária na paisagem desértica sugere-me ainda dois âmbitos decisivos para todos e que interpelam primariamente quem, governando, detém a responsabilidade de servir o bem comum. Em primeiro lugar, a questão ambiental. Quantas árvores são derrubadas? Quantos ecossistemas devastados? Quantos mares poluídos pela ganância insaciável do homem, cuja conta se deve pagar depois? Não nos cansemos de trabalhar em prol dessa dramática pendência, realizando opções concretas e previdentes, feitas a pensar nas gerações mais jovens, antes que seja demasiado tarde e se comprometa o seu futuro. Que a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, que terá lugar no Egito dentro de poucos dias, constitua um passo em frente no referido sentido. Em segundo lugar, a árvore da vida, com as suas raízes que do subsolo comunicam a água vital ao tronco e desde os ramos e sucessivamente às folhas que dão oxigênio às criaturas, faz-se pensar na vocação do homem, de todo homem que está na terra, fazer a vida prosperar. Entretanto, assistimos hoje, e sempre mais cada dia, a ações e ameaças de morte. De modo particular, estou a pensar na realidade monstruosa e insensata da guerra, que semeia por toda parte destruição e erradica a esperança. Na guerra, aparece o lado pior do homem: egoísmo, violência e mentira. Sim, porque a guerra, qualquer guerra, constitui também a morte da verdade. Rejeitemos a lógica das armas e invertamos o rumo, transformando as enormes despesas militares em investimentos para combater a fome, a falta de cuidados sanitários e de instrução. Tenho no coração a tristeza por tantas situações de conflito. Olhando para a Península Arábica, cujos países desejo saudar com cordialidade e respeito, dirijo um pensamento especial e sentido ao Iêmen, martirizado por uma guerra esquecida, que, como qualquer guerra, não leva a nenhuma vitória, mas apenas a amargas derrotas para todos. Recordo na oração sobretudo os civis, as crianças, os idosos, os doentes, e imploro: calem-se as armas. Empenhemos-nos por toda parte e de verdade em prol da paz. A respeito disso, a Declaração do Reino do Bahrein reconhece que a fé religiosa é uma bênção para todo o gênero humano, o alicerce para a paz no mundo. Estou aqui como crente, como cristão, como homem e peregrino da paz. Porque hoje, mais do que nunca, somos chamados a empenhar-nos seriamente por todo lado em prol da paz. Assim, Majestade, altezas reais, autoridades, amigos, faço o meu e partilho convosco, como desejo para essas anelados dias de visita ao Reino do Bahrein, um belo trecho da própria declaração. E empenhamo-nos a trabalhar por um mundo onde as pessoas de credo sincero se unam entre si para rejeitar aquilo que nos divide e, ao contrário, escolher aquilo que nos une. Assim seja com a bênção do Altíssimo. Shukran. Obrigado. Conclui assim Papa Francisco o seu discurso, seu primeiro discurso na sua visita ao Bahrein. Santo Padre, nesse seu primeiro discurso, agradece a presença do Santo Padre, agradece o convite da Sua Majestade para visitar
o Reino do Bahrein. E agradeceu também o generoso e calorosa acolhida das palavras de boas-vindas que o rei dirigiu ao Santo Padre. O Papa está aqui, como ele disse, onde as águas do mar circundam as areias do deserto. Imponentes arranha-céus se erguem ao lado dos tradicionais mercados orientais. Santo Padre termina então esse encontro com as autoridades da sociedade civil, do corpo diplomático, no Sakhir Royal Palace. Santo Padre vai deixar agora o Palácio Real e vai se transferir para a residência papal, que está a cerca de 500 metros daqui. A residência onde o Papa irá jantar em privado. A residência que o rei cedeu ao Santo Padre, o rei Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa, para que o Santo Padre residisse como hóspede de honra do país, nesses dias em que o Papa, recordamos, estará presente. Amanhã nós temos o encerramento daquele fórum de diálogo, como citou também o Papa Francisco, recordando esse momento importante da sua visita, em que o Papa saúda também a presença de outros líderes religiosos nesses dias. O encerramento do Fórum para o diálogo entre o Ocidente e o Oriente para a coexistência humana. O Papa estará fazendo seu discurso também, assinando o livro de honra. No dia de amanhã terá um encontro privado com o grande imã de Al-Azhar. Terá um encontro ainda com os membros do Conselho dos Muçulmanos, um encontro importante que vai ocorrer na parte da tarde, e teremos ainda o encontro ecumênico de oração pela paz na Catedral da cidade. Imagens que chegam até você do interior, recordamos, do Sakhir Royal Palace, onde o Santo Padre se encontrou também com as autoridades. O Papa deixa agora o Sakhir Royal Palace e se dirige então para a residência onde estará nesses dias, residência papal oferecida pelo rei Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa. Na conclusão dessa transmissão, recordo as palavras finais do Santo Padre, recordando mais uma vez a importância da árvore da vida com as suas raízes, que comunicam a água vital ao tronco e desce aos ramos e sucessivamente às folhas. Entretanto, assistimos hoje, infelizmente, porque fala disso o Santo Padre, porque essa árvore da vida nos faz pensar na vocação do homem que está na terra, de fazer a vida prosperar. E o Papa disse, infelizmente hoje, nós vemos ações que ameaçam, né, o homem, que ameaçam a morte. De modo particular, o Papa volta a falar da realidade monstruosa e insensata da guerra que semeia por toda parte destruição e erradica a esperança. Francisco, cadeira de rodas, recordamos ainda com o joelho muito dolorido durante a voo papal. Ele não saiu pelo corredor, como faz tradicionalmente, do avião para saudar os vários jornalistas que seguem essa visita apostólica internacional, mas foram os jornalistas que foram até o Santo Padre para cumprimentar. Dessa vez invertemos os papéis. Justamente porque ontem, como disse o Santo Padre, eu fiz uma terapia, então hoje estou um pouco dolorido e não gostaria então de forçar ainda mais. E o Papa então acolheu cada um dos jornalistas para uma saudação pessoal individual. Santo Padre deixa então agora Sakhir Royal Palace e vai para a sua residência, onde vai jantar em privado. Amanhã, como dissemos, primeiro momento do Santo Padre, a Santa Missa em privado, e depois o encerramento do Fórum do Bahrein para o Diálogo Ocidente e Oriente da Coexistência Humana. Concluímos então a nossa transmissão ao vivo. Santo Padre que deixa agora Sakhir Royal Palace, saudando mais uma vez o rei, agradecendo o rei Hamad bin Isa
pelas suas palavras, pela gentileza e pela acolhida também de todo o povo do Bahrein. Concluímos aqui a transmissão ao vivo, no âmbito da 39ª Viagem Apostólica Internacional do Papa Francisco. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.